Boa tarde, amigos. Que a paz de Jesus seja cada vez mais forte dentro de nós. A Cláudia já estragou a surpresa, o dia especial, você já sabe do que é então, né? Era para a gente dar a notícia do aniversário do Ceará hoje. Claro que a gente já sabe, através do jornal, da coluna do Gilberto, hoje na tribuna também foi destacado o aniversário da casa. Isso merece uma reflexão importante para cada um de nós, que vemos essa casa já há muito tempo, ou estamos chegando neste dia de hoje de uma forma especial. Convidar vocês a fazer uma pequena viagem há 24 anos atrás. O que será que você estava fazendo há 24 anos atrás? Sei que tem alguns aqui que estavam no plano espiritual ainda, não tinham reencarnado, outros eram crianças, mas a maior parte de nós já estávamos numa certa idade, já com alguns projetos. O que será que estávamos planejando naquele momento, há 24 anos atrás? Quais eram os nossos propósitos, os nossos sonhos? Será que a gente já conquistou algum daqueles sonhos, algumas ideias que estávamos naquele momento planejando para a nossa vida? Eu me recordo que há 24 anos atrás, estava com 24 anos, quase 24 anos, a coincidência da data. Estava morando em Santa Catarina, já era formado na minha profissão, estávamos quase casando, então um planejamento familiar já começando, né, uma ideia já de constituir família, estava naquele momento acontecendo na minha vida. Então foram planos que a gente vai fazendo, vai construindo para que a gente possa atingir objetivos para a nossa existência. Mesmo que a gente não tenha uma profundidade muito grande dentro dos nossos propósitos naquele momento, mas certamente faz parte. E exatamente nesse dia, 13 de agosto de 1989, alguns jovens se reuniram. Jovens que já tinham conhecido a doutrina espírita. Gostaram da filosofia, da parte religiosa da doutrina, da ciência. Mas não bastava para esses jovens conhecer a doutrina. Eles queriam estudar ela em profundidade, porque a ânsia de conhecer era muito grande desses jovens. A idade dele era em torno disso, 23, 24, 27, 28 anos também. Basicamente, 2 casais de jovens. E não tiveram oportunidade, aonde foram, de estudar a doutrina espírita. Não havia naquele momento essa preocupação, talvez, aonde eles estiveram. E eles, nesta ânsia, resolveram tomar uma atitude bastante ousada. Um deles tinha uma propriedade da família que, naquele momento, coincidentemente, estava desocupada. Então, eles resolveram se reunir nesse dia, 3 de agosto, e naquele momento fundaram um grupo de estudos, já denominado Grupo Espírita Seara do Mestre. Esses jovens começaram um estudo já mais aprofundado da doutrina, e logo perceberam que somente o grupo de estudo era algo pouco para a doutrina em si e todo o potencial que ela traz para cada um de nós. Sentiram a necessidade já de abrir o espaço para as palestras públicas, e nos dizem esses jovens, hoje um pouco mais maduros, 24 anos depois, que às vezes tinha 1 ou 2 pessoas assistindo às palestras. Logo após as palestras, a necessidade do passe, o grupo mediúnico, sentiram a necessidade de trazer as crianças também para conhecer a doutrina espírita. E esta casa, este grupo, formado inicialmente por esses poucos jovens, já estava assumindo uma proporção maior. Eu imagino que na mente desses jovens, quando no dia 13 de agosto de 1989 se reuniram,
não deve ter pensado ou imaginado a proporção do trabalho que ele estava iniciando naquele momento. A proporção, a dimensão de toda a atividade que aquele momento, naquela pequena reunião, estava se iniciando. Hoje, 24 anos depois, essa semente que foi plantada já deu muitos frutos. E com certeza dará frutos muito maiores, individualmente e coletivamente. Quando eu cheguei aqui no Seara do Mestre, a casa já tinha 7 anos. E a casa é esta mesma. Quando nós chegamos aqui, eu e a Cláudia, este salão, esse auditório já estava construído. Então, antes disso, a casa era daquelas paredes para lá. A palestra era naquela pequena sala lá na frente, o estudo era numa das salas. Quando chegamos aqui já estava formado esse auditório e estávamos começando então a fazer as salas de estudo. Tal a necessidade de crescimento na questão física, com certeza, para atingir os objetivos e os compromissos de cada um que foi adentrando nesse ideal deste grupo que se começou há 24 anos atrás. Quando chegamos na casa, sentimos que o pessoal que estava aqui na frente era ousado. Era muito ousado. E agora eu estava olhando a mensagem que eu não tinha prestado atenção, do irmão Josué, que é um dos benfeitores da casa, um amigo espiritual, e para quem vai ler a mensagem do bis, a ousadia. Que ousadia que Josué fala para nós. Ousadia com responsabilidade e cuidado, ele nos diz aqui. Mas a ousadia de fazer o bem. Nos recomenda Josué de que Jesus teve companheiros ousados como seus apóstolos. E a ousadia maior desses companheiros foi de seguir Jesus incondicionalmente. Nós podemos nos colocar também como participantes do Seara do Mestre, de grupo de estudos, trabalhadores, aqueles que frequentam a casa espírita, como participantes dessa ousadia de procurar levar a doutrina espírita e a mensagem do Cristo na sua essência para dentro do nosso coração e para o mundo que nos cerca. A ousadia é tão grande que, como vemos nessa imagem aqui atrás, estamos prestes, não temos uma data ainda, para inaugurar uma obra, que aqui é uma pequena imagem, maior do que isso, para que todos sabem, aqui na rua 7 de setembro. E se precisa de muita coragem para fazer isso. Porque, além de todo o comprometimento, há também o aspecto material, os custos. E a dimensão da casa, quando vimos a primeira vez o projeto, achávamos também que era uma casa que ficaria por um longo tempo não completamente utilizada. Hoje já temos uma visão diferente. A casa com seus 3 andares na parte da frente e um salão, um auditório no fundo para 400 lugares. Eu acredito e acreditamos que quando inaugurada já estará plenamente em seu uso. Veja que interessante como são ousados os trabalhadores desta casa. Hoje pela manhã, uma nova atividade se iniciou. Evangelização para bebês. Vocês imaginem, quando falaram isso, o que vamos evangelizar bebê? Né? A gente fica imaginando como é que vai fazer isso. E à medida que foi mostrando o trabalho, os trabalhadores estão construindo esse trabalho, a gente foi vendo, meu Deus, é muito rico o trabalho. É algo que estava caindo de maduro, só faltava alguém colocar à frente. E está aí, começou hoje pela manhã, com a reunião dos pais, dos bebês. É um projeto piloto, para o ano que vem com certeza será maior. E as atividades vão aumentando, vão se acrescendo. E não tem fim para a ousadia criativa,
para a ousadia de fazer o bem. Sabemos que o crescimento físico, a construção física é um pequeno detalhe em todo esse processo, muito importante, mas pequeno. Porque o fundamental no crescimento é o crescimento espiritual. É o envolvimento de cada um de nós nessa proposta de Jesus. Na proposta de Jesus para a evangelização do mundo. E não importa tanto quanto se cresce, mas como se cresce. E esse como crescer é muito importante. Porque a doutrina espírita e a casa espírita, melhor, a casa espírita jamais pode perder o foco de que ela está divulgando a doutrina espírita. A doutrina espírita trazendo Jesus e o cristianismo de volta para nós. E o objetivo da doutrina espírita e da casa espírita é formar adeptos esclarecidos da doutrina, com a finalidade maior de formarmos homens de bem, que é um título de uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, homens de bem, bebês de bem, crianças de bem, homens e mulheres, adultos de bem. Bem no sentido de estarmos envolvidos numa causa humanitária, numa causa de levar o bem, o belo e o justo ao próximo, não só para nós e para os meus que nos cercam, mas aumentando ao meu ramo de interesses as demais pessoas. Então a casa espírita tem que crescer nos seus compromissos materiais, jamais perdendo a fraternidade, a união, a tolerância, o desejo de cada um de nós de ser útil, a educação dos sentimentos. Outro projeto da casa, para os participantes dos grupos de estudo especialmente, a educação dos sentimentos. Crescer com sentimentos educados, nos envolver de uma forma, uma dimensão maior que nos é proposta por Jesus. Então é o desenvolvimento da espiritualidade no interior de cada um de nós, focando sempre na luz dos ensinos de Kardec. Então o papel da casa espírita é levar o espiritismo a todos os corações, auxiliando a cada um de nós na autoiluminação. Esse é um grande diferencial na doutrina espírita. Ela nos traz o suporte, a bagagem, nos dá os subsídios para que nós façamos o trabalho de autoiluminação, do crescimento interior para cada um de nós. E como participantes dessa casa e beneficiado por ela, vemos que essa casa cumpre plenamente com seus objetivos. Nesta obra, Crestomatia da Imortalidade, de Valdo Pereira Franco, médium, através de diversos espíritos, há muitos textos interessantes, do qual nós tiramos um texto e uma parte dele, que é muito envolve o nosso tema de hoje, a respeito de uma casa espírita bem construída. Djalma Monteiro de Farias foi um espírita pernambucano que desencarnou em 1950. E ele mandou uma mensagem com o título Templo Espírita, e alguns trechos dela estão fechando com os nossos pensamentos de hoje, onde ele nos diz assim, a respeito da finalidade da casa espírita: estudar a obra do codificador, comentá-la, difundi-la e vivê-la. É a maior caridade que o espírita pode realizar, não esquecendo naturalmente o serviço de amor ao próximo, pelo qual a doutrina propugna. O convite de nós estudarmos Kardec com profundidade, para com conhecimento de causa sabermos do que estamos falando e que filosofia queremos viver. Continua Djalma
na condição de aprendiz, o crente, aquele que conhece a doutrina e aceita como uma proposta filosófica de vida, tem o dever de frequentar o templo espírita. É um dever nosso, já conhecendo a doutrina. Mais do que isso, tem a obrigação de reunir-se aos companheiros semanalmente para estudar as obras de Kardec e desenvolvê-las, associando-as ao Evangelho de Jesus. Assim, e aqui é um recado desse espírito, não há como deixar de frequentar o núcleo pelo menos 2 vezes por semana. No sentido de que nós precisamos estar na casa espírita para aprender, para estudar, para trabalhar e também para receber no momento, às vezes, da exposição doutrinária. Então, pelo menos 2 vezes. Porque nós vemos muitas vezes um atavismo religioso de que eu vou cumprir minha obrigação indo no templo religioso e a partir dali estou quites com o meu compromisso espiritual. A doutrina nos convida e nos faz refletir sobre isso, que nós vivemos a espiritualidade 24 horas por dia. E a casa espírita é como se fosse um posto onde nós vamos nos abastecer para mantermos vigilantes, em oração, em trabalho no bem, fora da casa espírita. Mas há necessidade de nos abastecermos nela. E aí ele nos diz assim: quantas enfermidades em desenvolvimento silencioso são atendidas discretamente pelos espíritos superiores durante uma sessão espírita? Quantos de nós não fomos curados de doenças físicas e morais enquanto estamos aqui assistindo uma exposição, os espíritos trabalhando sobre nós, nos iluminando, nos ajudando na autoiluminação? Quantos males são evitados enquanto se participa de um culto espírita? Quantas bênçãos se recolhem num templo espírita durante o ministério doutrinário? São indagações oportunas que merecem meditação. Temos uma dívida muito grande com o espiritismo. Por isso a tarefa é de todos. Os esclarecidos devem trabalhar, contribuindo para o esclarecimento dos outros. E à medida que vamos nos esclarecendo, vamos sendo trabalhadores também. Toda a minha família participou aqui da Casa Espírita. Minhas filhas foram evangelizadas na infância, na juventude. Eu e a Cláudia, participando dos grupos de estudos inicialmente, depois dos trabalhos. Então, quanta coisa nós temos a agradecer nesta Casa Espírita. E eu estou falando mais no lado pessoal, e não é o usual da gente, porque eu sei que vocês também identificam tudo aquilo que essa casa já trouxe benefício a cada um de vocês. E o quanto nós devemos à doutrina e a esta Casa Espírita. Djalma nos dá uma frase poética que nos diz que o templo espírita é como um colo de mãe narrando a verdade atraente e bela ao filho querido. Então a Casa Espírita é este colo de mãe que nos alerta, que nos convida a refletir, mas jamais aponta dedos: você está errado, você está certo. Mas a reflexão é profunda e faz com que a gente olhe para dentro de si e veja o que estamos efetivamente fazendo da nossa vida. Quais são as nossas escolhas? Estão corretas ou não? Jamais será apontado o dedo para alguém. Djalma termina sua mensagem dizendo: honremos, pois, o templo espírita. Honremos, pois, o seara do Mestre, fazendo dele nossa escola de aprendizagem e renovação, para que o Espiritismo se honre conosco, felicitando-nos a vida. Essa mensagem de Djalma fecha com o nosso pensamento de gratidão a esta Casa Espírita. E olhamos um pouco mais profundamente e pensamos: onde encontraríamos alento aos nossos sofrimentos, às nossas dores, se não fosse através do conhecimento espírita? Onde estaria a nossa confiança em Deus, na sua justiça e no seu amor, se nós não conhecêssemos as suas leis à luz da doutrina espírita? À luz da reencarnação,
da lei de causa e efeito, da evolução contínua do espírito imortal que somos, do intercâmbio entre o mundo espiritual e nós, a mediunidade. Onde entenderíamos a frase de Jesus, quem com ferro fere, quem com ferro fere será ferido também, se não fosse através das reencarnações, de todos os ensinamentos da doutrina espírita. Viana de Carvalho, nesta mesma obra, nos faz uma reflexão profunda a respeito do Espiritismo. E fecha bem para nós. Eu vou fazer algumas leituras hoje, pedindo a paciência de vocês, que são mensagens ricas. Não fosse o Espiritismo, e multidões se demorariam nos corredores da loucura, enjauladas na furna sombria do desespero. Não fosse o Espiritismo, e centenas de milhares de homens continuariam aflitos e desesperados diante do sepulcro, indagando e peregrino como os antepassados de remotas eras. E eu vim trazido à doutrina espírita por uma necessidade dessas. Não fosse o Espiritismo, e consciências desarvoradas conduziriam almas que se atirariam no fosso ignominioso do suicídio, fugindo às dores em busca das dores maiores, inomináveis e terríveis, que o suicídio provoca. Não fosse o Espiritismo, e a saudade dos entes que partiram fulminaria nossos corações a esperança, solapando a saúde, que seria vencido pela melancolia. Não fosse o Espiritismo, e os ideais de justiça, paz, amor e verdade teriam fenecido em homens, mulheres e jovens, que através de luzes da reencarnação, aí sim encontraram a esperança e a vida, ensejando resoluções firmes na marcha para a frente. Não fosse o Espiritismo, e o ódio, a ofensa, o revide, a criminalidade teriam armado inumeráveis mãos, transformando-as em garras de impiedosas batalhas. Quantos crimes o Espiritismo já evitou por causa do conhecimento que ele nos traz? Não fosse o Espiritismo, e órfãos obsidiados, analfabetos, enfermos, enxameariam em antros ainda mais miseráveis, acumpliciados com o desespero e a revolta. A caridade que o Espiritismo nos convida a praticar. Não fosse o Espiritismo, e a doce promessa de Jesus sobre o Consolador teria sido engodo. Porquanto o Espiritismo, trazendo de novo à terra a mensagem dos mortos que continuam sim a viver, consola, esclarece, zela e ilumina, conduz e ajuda, ampara e felicita, afirmando pela revelação deles mesmos a vinda do Filho de Deus, o modelo e guia de todos os espíritos. E encerra Viana de Carvalho: valorizemos, pois, o Espiritismo, a vida abundante, conduzindo nossas convicções em atos que falem da excelência da fé imortalista, capaz de libertar mentes e tranquilizar corações em definitivo. Viana de Carvalho nos convida, então, a valorizar todo o conhecimento que a doutrina nos traz. Mas mais do que isso, colocar na prática aquilo que ela nos convida a fazer. Hoje sim é um dia muito especial. E é uma palestra um pouco diferente do que normalmente nós fazemos. Mas é um dia de agradecimento a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, que com certeza já planejavam esta casa há muito tempo. Mas a espiritualidade não trabalha diretamente na matéria. Ela trabalha através das mãos da obra dos encarnados. Então a nossa gratidão àqueles que materializaram o projeto desta casa surgir há 24 anos atrás. Que hoje, principalmente o Antônio e a Mara, que não estão conosco, por motivos outros familiares, provavelmente eles deviam estar fazendo essa exposição. Mas a eles nós deixamos a nossa gratidão e aqueles que estavam junto deles na construção desta casa.
Estamos então muito próximos de adentrar uma outra etapa, com esta construção de que já falamos. E para isso, todos nós, como trabalhadores, podemos e devemos somar, apoiar, das todas as formas possíveis. E não falamos da parte material, que é importante, na construção que envolve valores, mas no apoio vibracional, no envolvimento na atividade da casa, com as nossas preces, as nossas orações, trabalhando com afinco para que esse projeto cresça e cresça cada vez mais. Hoje fazemos parte desta construção, desta obra, desta etapa nova. E isso, nós podemos sempre dar algo a mais. O nosso muito obrigado ao jovem Seara do Mestre e todos aqueles que constroem até hoje esta casa espírita. Se materializou de uma ideia de 24 anos atrás. Vemos a iluminação de tantos corações, o consolo de tantas dores. Quantos suicídios já foram evitados pela pessoa estar aqui junto conosco, numa casa espírita, na palestra, no atendimento fraterno, recebendo paz. Quantos crimes, como dissemos anteriormente, foram evitados por uma reflexão mais profunda, que às vezes uma palavra numa exposição doutrinária foi dita. Tudo isso é fruto dessas atividades. Quantos de nós, e coloco entre eles, havíamos perdido a fé em Deus, na vida, e a doutrina nos convidou de novo. Acreditar em Deus, em Jesus. E, como disse Lucas ontem, estamos sempre amparados, o amparo divino, uma mensagem de Josué nos dando. É um momento de deixarmos de personalismos, de egoísmos, de vaidades, de títulos e aplausos do mundo, para arregaçarmos as mangas e trabalharmos juntos nesta construção, junto com Cristo, a regeneração da humanidade. E novamente alguém pode pensar, mas que coisa ousada, né? Uma casa aqui querendo regenerar a humanidade como um todo. E temos que ser ousados, porque a gente entende que isso é possível. Hoje a casa, com muito amor, está crescendo, está comemorando o seu aniversário. E alguns números são interessantes para a gente ver o tamanho do Seara do Mestre. Eu não tenho alguns dados aqui, mas a gente pode conseguir isso mais adiante. Hoje temos a Web TV, que as palestras estão armazenadas, transmitidas ao vivo, com acessos do outro lado do mundo. Algo que não se pensava com certeza 24 anos atrás. E isso hoje é possível. O site do Seara do Mestre, com a informática, com toda essa tecnologia que veio sendo utilizada para o bem, auxiliando a evangelização, a palestras, em todo o Brasil e em todo o mundo. Saindo aqui de Santo Ângelo, desta casa espírita. Temos hoje 27 grupos de estudos aqui no Seara do Mestre, com mais ou menos 500 participantes. Imaginemos como 500 pessoas estudando, conhecendo a doutrina e procurando colocar lá fora, com as suas imperfeições ainda, mas colocando, que sementeira grande que estamos colocando na nossa sociedade. As crianças, em torno de 120 crianças matriculadas na evangelização, 60 jovens, mais ou menos, aos domingos no encontro. Os bebês, 12 bebês com seus pais. São números, né? Números aparentemente frios, mas que dão um pouco da dimensão do trabalho da casa espírita. Da maturidade, da terceira idade, trabalhos também com as pessoas que já tiveram uma vivência, uma experiência, e ainda estão se beneficiando do Seara do Mestre.
Temos mais ou menos 250 trabalhadores com termo de assinatura de trabalho voluntário. O ano passado, estatisticamente falando, ou melhor, absolutamente falando, 25.700 pessoas assistiram às palestras na Casa Espírita. E elas são 365 no ano. Então, uma média de 80 pessoas por palestra. Claro que não vem mais de uma vez, com certeza. Mas veja a dimensão que estamos tendo. O Seara Espírita, esse jornal que começou de uma forma muito simples, e continua simples, na sua simplicidade, como Jesus nos recomenda. Já tem mais de 4 milhões de exemplares distribuídos. São números, mas apenas para nós termos uma pequena parte da dimensão de toda a atividade, de algo que começou há 24 anos atrás, de um ideal de poucos jovens. Que possamos refletir sobre essa questão. O que estamos fazendo aqui? O que estamos fazendo com o conhecimento que a doutrina está nos trazendo? Em profundidade. Estamos sabendo aproveitar toda essa matéria que Deus nos coloca na mão para o estudo, o conhecimento, mas especialmente para a autotransformação. Que Jesus abençoe a todos os trabalhadores, frequentadores, colaboradores, todos aqueles que se envolvem de uma forma ou de outra, neste grupo espírita especialmente. E que possamos ter, a partir de hoje, contar os próximos 24 anos. Esperamos estar todos aqui não, no Salão Novo, ouvindo mais uma palestra contando os 48 anos da Casa Espírita, que com certeza ela terá longa vida, porque o trabalho aqui é feito com amor, com dedicação e sem personalismos. Que essa mensagem da noite, do melhor da tarde, possa envolver os nossos corações, para nós sairmos daqui entusiasmados. Essa palavra entusiasmo é fundamental, cheio de sopro divino, para nos adentrarmos ainda mais. Já estamos trabalhando bastante, vamos mais um pouco. Sempre há algo a mais. Porque Josué termina a sua mensagem, a ousadia, dizendo assim, e assim encerramos a nossa exposição. Ainda hoje, o mestre espera que trabalhadores ousados arregassem as mangas no trabalho de construção de um mundo melhor e de espíritos decididos a sustentarem as luzes do Consolador prometido na nova era que alvorece na terra. Sejamos esses trabalhadores ousados, de mangas arregaçadas, com vontade de servir, não a A ou a B, mas a servir a Jesus. Muito obrigado e parabéns para todos nós. Muito obrigado.